Olá, amigos. Graças a Deus. Um bom dia a todos. Hoje é dia 22/6, são 11 horas com 5 minutos da manhã. Eu tinha falado e prometido que de vez em quando, bem de vez em quando, quando desse eu faria essas lives assim, sem avisar, conforme aparecesse algum tema, alguma situação, tanto na minha vida particular, como na minha vida como profissional, como na minha vida como espiritualista, sensitivo, como na minha vida humana. E eu sou um ser humano que, graças a Deus, eu não acredito no ensaio do acaso. Eu acredito sempre no dever admoestador e ajuizador, né, dos fatos ocorrentes da vida. Basta a gente ter sensibilidade para notar, entender, absorver, compreender e se aprimorar com o que a vida está tentando mostrar para a gente, o que a vida está tentando nos dizer quando algumas situações se repetem. Desde pessoas que enxergam números 11/11, 22/22, números copiosos, sonhos copiosos, né? Placas, cores, músicas, ou situações de pessoas falarem as mesmas coisas sem uma conhecer a outra, mas trazer para nossas vidas as mesmas observações e reflexões e análises. Hoje eu vou trazer aqui um tema que eu denominei o bem maior. Vai ficar gravado, tanto no Facebook como no YouTube. Logo após eu vou postar também no meu Instagram e nos outros meios em si, porque quem sabe pode ajudar alguém ou alguma pessoa. Sem que o horário é meio sem vergonha, 11 horas da manhã, 11h07 aqui no Brasil, mas como eu não me preocupo com like, link, essas coisas, é muito tranquilo, eu só deixo aí para o universo e quem sabe auxilia alguém. O que está acontecendo é o que eu já tinha previsto, não por clarividência, nem por mediunidade, mas por sensatez. Que quando o Covid, né, essa doença aí, Covid-19, começasse a tranquilizar, que é o que está acontecendo, por mais que está aumentando agora, pelo menos aqui em Salvador, alguns casos, mas pelo menos com a vacina, ou com essas vacinas em si, está remediando muito. Ia começar a estourar nas pessoas, né, esse desaguar que eu chamo de euforia, ansiedade, em alguns casos mais complicados até borderline, depressão, né, deprimento, síndromes, que é o que está ocorrendo. E de pessoas que até então se diziam ajuizadas, comuns, normais. Outra coisa também que eu tinha falado, por minhas análises, está começando a ocorrer, são naquelas pessoas que já estão começando a ter um despertamento de consciência maior, mediante a ciência do que seja espiritualidade com bom senso, fé raciocinada com o consenso da sua paz interior. Essas mesmas pessoas não são superiores, mas a sensibilidade delas as sensibilizam à dor do outro e também lhe dão um panorama muito claro, infelizmente, por um lado, porque as mesmas, se não tiver uma base boa, sofrem, tem muitas dores internas, de ver o quanto o mundo de cada um, sem julgamento, mas observação de análise, está descambando, e descambando, na verdade, né? Descambando.
descambando muitas das vezes ao fanatismo, ao oportunismo, à conveniência, tudo aquilo que a gente ouve e vê nessas redes sociais, que infelizmente cada vez mais o mal está desensibilizando as pessoas. A morte de alguém, um terremoto, uma catástrofe, alguma calamidade, é assunto para 2, 3 dias, porque não chama atenção. Agora, transas, sexo, traição, coisas banais mediante as escolhas, isso dá pano para manga durante meses e meses. A sociedade, não em totalidade, mas em grande monta da mesma, né, em grande soma, escolhe-se nisso, investiga-se nisso. O tema da live é o bem maior, que é o que ontem, através de um trabalho de psicanálise, veio até mim uma amiga que segue o meu trabalho. Obviamente que quando eu trago esses temas, são pessoas que permitem gravado, ela gravou ela falando, que eu poderia falar sobre ela. Não, obviamente, eu não vou dar o nome dela, talvez ela seja ele também, mas ela pediu porque da mesma forma que serviu para ela o que Deus me inspirou, por mais que eu não usei esse nome no momento, né? Pode servir para alguém o que este momento o meu coração se inspire. Porque quem está aqui não é o psicanalista, é o homem que sangra, que chora, que sofre, que soa, faz xixi, faz cocô, como qualquer um. Não é título profissional que me titula uma pessoa sã. Não é procura espiritual que me faz alguém de bem. É minha decisão, determinação e resiliência naquilo que eu possa não sonegar-me em mim como algo melhor. Que pode talvez me fazer alguma coisa que não faça mal alheio. Mas com certeza algo em mim que se faça bem. Fora disso, para mim, são tudo artifícios do ego, grau de consciência, vaidade humana, orgulho, aparência e até buscas de boa intenção positivistas, mas sem nenhum tipo de ímpeto sólido e verdadeiro naquilo que busca mediante aquilo que se sente e aquilo que se diz perante aquilo que se condiz ser certo e errado na vida alheia. Tipo, eu creio em Cristo em fazer amor e o bem, mas por mim mesmo eu luto o mal. É um pouco discrepância, mas hoje em dia está tudo moderno e uma coisa que eu estou ensaiando na minha vida é não brigar com a ignorância, porque quem briga com a ignorância alheia é pior do que ignorante, é burro. Então, eu só falo, só isso. O bem maior. Ontem, uma amiga ou um amigo apareceu, é brasileiro ou brasileira, mora em países europeus, conversando comigo, e teve toda a consulta dela e depois ela pediu, porque ela assiste o meu trabalho, falou, Edson, eu gosto do jeito de você falar. Eu falei, ô menino, você tá na perdição, não fala isso não. Mas eu vou falar exatamente como ela me falou, e como ela me leu. Extrovertido, corajoso e de vez em quando até muito enérgico. É o jeito que ela vê as lives do Edson Rosa quando fala em alguns assuntos. Principalmente quando envolve a mediocridade humana. E como eu sou humano, envolve também algumas facetas ou algo em mim. Mediocridades essas que muitas das vezes mais prende as pessoas em fórmulas mágicas, em modos encantados ou em, sim, soberba, vaidade e ar de superioridade pretensioso por caridades, doutrinas, filosofias copiosamente praticadas ao externo. Isso aí não modifica ninguém. E ontem ela conversando comigo, ela relatando, uma mulher muito estudada, ou um homem muito estudado também, deu para ver que era uma pessoa de cultura, tá? Isso é só um relato, depois eu posso responder algumas perguntas se alguém quiser colaborar. Até com críticas, tranquilo. E ela chega, ou ele chega e diz para mim, Edson, eu tomo o antidepressivo tal, fulano de tal, taja preta tal, taja preta mesmo, mas eu me tenho uma pessoa sã. Mediante os meus momentos de crise, eu me critico muito porque na minha biblioteca, e é uma pessoa de posses esse homem, essa mulher, na minha biblioteca tem livros do fulano, do cicrano, eu preguei a doutrina, a filosofia, a religião, e deu toda a ficha corrida, eu ouvindo. Só que
eu não tenho paz. Eu tenho em débito no meu cartão bancário, no crédito, sei lá como se diz, bancário, já uma destinação, já uma pessoa, ele ou ela de uma certa idade, quase 70% do que eu tenho vai para instituições de caridade há mais de 20 anos. E Deus sabe, eu acreditei nessa pessoa, que eu faço não por pagar a minha salvação, eu faço por amor, porque eu não tenho muitos familiares e meus familiares todos são muito bem de vida, até melhor do que eu. E eu ouvindo, quieto. Talvez isso sirva de lição para alguém. Talvez, porque hoje em dia está tudo moderno, eu não me preocupo com isso. Talvez. E eu quieto ouvindo. E a pessoa foi discorrendo. No tempo do horário do tratamento dela, 45 minutos quem falou foi ela, foi essa pessoa. E eu ouvindo. E mais do que ouvir, eu escutando. Palavra por palavra. Eu poderia falar quase as mesmas palavras que ela falou, ou ele, nesses 45 minutos. E eu vi que o problema desse ser não era depressão, era decepção. Não era propriamente a tristeza, era frustração. E não era propriamente o desleixo da sociedade, era o abandono da sua própria coragem de fazer algo diferente. Vi que entre o sofrimento dessa pessoa, eu estou falando isso a essa pessoa, mas algo me diz pela minha pequenez de espírito que isso talvez, né, para quem tem um pingo de consciência, talvez possa servir para algumas pessoas. Que acham, lembrando que essa pessoa autorizou em áudio, vídeo áudio, ela falou, pode falar que eu estou autorizando, fulano de tal, fulano. Não estou dizendo o nome, estou privando, obviamente. E eu fico olhando e vejo as pessoas brigarem por religião, religiosismo e religiosidade. Deus me inspirou ontem 15 minutos, talvez 20, para falar isso que eu vou falar para vocês. Uma vez perguntaram para mim, depois que essa pessoa se calou, se a doutrina espírita proferida por Allan Kardec é a salvação. Não, não é. Eu não pensei duas vezes em dizer que não. Porque a base da doutrina espírita, proferida por Kardec e os espíritos, é uma base filosófica aonde instiga no ser humano uma moral ética em Cristo. Mas a ética do Cristo espírita em sua pureza, ela não é religiosa e ela não é propriamente doutrinária, ela é filosoficamente fraterna. Ela é fraternal, é para qualquer ser que não precisa ser humano. É o respeito que eu tenho às folhagens que tem dentro de minha casa, é o respeito que eu tenho aos gatinhos que faz xixizinho aí em volta, eu tenho que estar toda hora lavando, ou Márcia, a minha esposa. É o respeito que eu tenho aos beija-flores que vêm, a pessoa aqui que vai entregar alguma coisa, qual morre gritando lá embaixo, lá, e eu vou lá e abro dentro de uma certa educação e com calma, peço até para a pessoa respirar. Então, a doutrina, e eu falo diretamente da doutrina espírita, porque essa pessoa é espírita e se diz espírita há mais de 44 anos. Praticante e estudiosa. E ela aprendeu o que eu aprendi também com a dor da forma mais amarga que tem, quando a consciência evolui. O bem maior é amargo, não é doce. Porque o bem maior é você consentir dentro de você que você evolui pelo que se sente por você. Não é pelo que se faz por você. E assim, essa pessoa contou toda a trajetória dela, e até eu comentei para ela, né, que ela disse para mim, Edson, eu li o livro Voltei, do irmão Jacó, quase 6 vezes depois que você sugeriu. Eu falei, pô, meu amigo, minha amiga, foi uma honra. E ele ou ela começou a chorar e falou, você acredita que eu não entendia, mas depois que eu li de novo eu entendi o quanto eu estava errado e errada? Aí eu falei,
Hoje, no caso dessa pessoa, ela tem câncer no sistema endócrino e é terminal. Não tem cura. Tem tratamento para alongar um pouquinho. E essa pessoa veio até mim perguntando a mim, eu, humilde pecador, se, mediante ao meu olhar, ela teria salvação. Aí eu perguntei, né, já que me falou, se matou alguém, fez aborto, você fez tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, porque qual coisa horrenda que você fez? Aí ela disse que não, mas a pretensão, a soberba, o preconceito, durante todos esses anos de filosofia doutrinária, que pode ter sido outra religião, seja ela qual for, foi o que mais ela alimentou dentro de si. Por mais que na sua superficialidade ela praticasse a caridade para os outros, mas durante mais de quase 70 anos foi o que mais ela negou para si só: paz. Aí, essa criatura descobriu o obsessor Edson Rosa, que também é uma pessoa cheia de defeitos, que 95% do que falo, e não falo isso com orgulho, mas eu tenho que ser sincero, pelo menos para Deus e para minha paz interior, eu não cumpro, mas eu sei que o que eu faço muitas vezes é errado, mas eu tento. Só o fato de saber já é um salto de consciência em mergulho para dentro. Para mim, pelo menos, ter o respeito de calar minha boca de pregar a verdade na vida alheia. Julgar, preconceito, falsos preceitos, arrogância, não. Eu posso ter um ímpeto forte para falar as coisas, mas vocês não vão me ver na internet nem no dia a dia brigando com a verdade por ninguém. E esse é um exercício que eu faço desde os meus 38 anos, já estou com 47. Um dia eu vou conseguindo totalmente. Você está certo? Fica com a tua certeza e eu fico com a minha paz. E voltando ao assunto, essa pessoa perguntou isso para mim. E Deus me inspirou a falar o que eu vou falar agora e vai ficar gravado nessa live. Inspirado por outras energias, chamado copo d'água. E a minha própria vergonha na cara, porque também serve para mim. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, nada eu seria se eu não tivesse amor. Ainda que eu pudesse construir castelos, criar monumentos, fazer pinturas incrivelmente notórias, aonde o eterno não envelheceria tal beleza e magnitude. Mesmo que eu fosse o pintor de telas grandiosas, de escritas relevantes, se eu não tiver amor, nada eu sou. E aí vem Cristo e diz, em Mateus, Lucas também lhe fala isso. Que méritos tu tens de fazer a caridade e botar no púlpito? Que mérito você tem em fazer a bondade e em divulgar até mesmo ao que tu chamas de felicidade com o outro? Que mérito é esse de ajudar os pobres e estrupiados, aos aflitos e abandonados, a não ser, sim, o bem de fazer ao outro o que o outro necessita para viver? Mas que mérito tu tem no teu silêncio? Porque este teu feito lhe dá paz, mediante ao fato desconhecido da paz que o teu silêncio não nutre? Então, eu falei para essa pessoa de 44 anos, estudioso ou estudiosa na filosofia espírita, que nada vale os 44 anos de estudo dele e dela, como nada vale o meu trabalho mediúnico o resto da minha vida, se eu não tiver um pingo de amor incondicional por mim mesmo. Porque é só eu me amando, sem apor condições, que não é vaidade, é apreço. Que não é egoísmo, é cumplicidade com a existência em vida, em Deus. E não é orgulho, é contentamento, é gratidão, é alegria em crescimento, borbulhante dentro de mim, com a vida minha e a existência alheia. Só isso vai endossar todo o ato meu de caridade, seja em doutrina espírita, em umbanda,
em espiritualidade, espiritista, espiritualista, candomblé, voodoo, queto, seja o que for, católico, evangélico, só isso que vai agraciar dentro de mim paz. Realmente, eu acredito na lei de sintonia. E realmente eu acredito muito na expansão de consciência, quando o silêncio para de ser o bicho-papão para quem diz ter tal clareza de ciência de si só. Realmente eu acredito que Deus se materializa e se corporifica nas atitudes caritativas de uma casa espírita, dando sacolões, rancho para as pessoas, ou de uma casa universalista, dando remédios, ou numa casa, seja ela qual for, aonde se prega o amor em Cristo, ou o amor à vida e à existência alheia, provendo ao outro algo que pelo menos suavize a sua dor e o seu sofrimento. Eu creio que Deus se materializa. Mas da mesma forma, eu só creio que Deus se transforma realidade constante quando não temos o porquê praticar a caridade. A bondade é a constância da nossa interioridade de ser. O bem é a continuidade em constância na nossa naturalidade de ser. Não de se manter, de estar, de frequentar, de impor e de se obrigar, mas de ser. Homem, conheça-te a ti mesmo, e a maior da verdade te libertará, que é o teu silêncio, que é a divulgação do sagrado senso da vida, que é a materialização do divino senso da eternidade dentro de você. A maior idade de Deus por nós é a inocência de ser. A naturalidade do Cristo, do cósmico, em nós é ingenuidade simples e singela e humilde de apenas ser. Esta porta é transpassada de uma forma estreita, onde você se encolhe para o mundo, mas se engrandece num planeta. Aonde você talvez não tenha mais RG, nome, não precisa frequentar templos, nem doutrina, nem disciplina de nada, mas aonde você usa o atributo do todo mediante ao tudo que necessita na vida de qualquer homem que se diga são pela consciência do próprio respeito em si. E acurado mediante a ciência de respeitar a vida alheia. Essência essa que é paz. Eu falo isso, há um ego em mim que fica um pouco triste, porque ainda eu me lembro as palavras doloridas e ao mesmo tempo regadas de um português bonito, né? Um português bonito, palavras bonitas, e vi que não eram forçosas, porque enquanto essa pessoa estava falando, eu estava escutando-a, eu não estava só ouvindo. E o meu conselho a ela, limitado à minha consciência, foi dizer o que eu aprendi com o caboclo, Pena Amarela, com 16 anos de idade, com amor a Cristo e a Deus. Meu filho, todos os passos que tu der na espiritualidade, seja a doutrina, a filosofia, que for, ama. Ele não me disse como eu devo amar. Ele apenas me provocou a vasculhar em mim o sentido do que seja amar. E eu não consigo, pela minha ignorância, encontrar um outro sentido de amar, a não ser ter paz em mim e por minha paz se fazer o que dá em verniz a toda a caridade que eu pratico. O que dá brilho a toda a bondade que eu executo. O que dá hombridade, dignidade, ética a toda postura de caráter que eu não forço, mas eu executo pela minha naturalidade. Porque eu não posso impor ao outro uma realidade que, para mim, eu não vivo na minha interioridade. Mas insisto em ocupar
o meu tempo em copiar para estipular talvez a melhora da sociedade por posturas mansas aonde o lobo mau que está por detrás do meu silêncio se faz o pior do que o demônio daquilo que eu leio, que eu copio, que eu entendo, mas o meu coração não compreende, porque não tem pureza em si mesmo, em mim só, para comportar tamanha luz de dignidade e de merecimento, de respeito a si e à vida dos outros. E aí eu falei para essa amiga e para esse amigo, meu irmão, você acha que todos os indígenas hoje, eu não vou falar do passado hoje, que estão nascendo ainda aqui no Brasil, em alguns lugares bem remotos da Amazônia, eles não são filhos de Deus, não? Qual Cristo que você segue? Qual doutrina que você tanto estudou? A doutrina do Espírito, que é moldada pelo materialismo humano, ou a doutrina da essência inspirativa, empática, do Espírito que se corporifica num ser humano que se elucida pelo modo de se amar? Qual filosofia espiritual você segue? A das letras ou das entrelinhas? O que você qualifica? Os números, a proporção ou a essência e a singeleza da simplicidade pela qualidade do montante por si só? O que me dizes daquelas pessoas que nascem, por exemplo, no Polo Norte, Polo Sul e que vivem abandonadas? Elas são o quê? Anjos ou são demônios? Que vivem a vida toda, muitas das vezes, quase que sós. E ainda tem pessoas assim, que não tem muito convívio com uma sociedade. Será que elas evoluem apenas porque estão sozinhas? Ou será que elas evoluem aprendendo que ser é solicitude, não é solidão? E estar sozinho é ser solidário e generoso com sua própria consciência. Será que elas não estão aprendendo em ser singelos, sinceros, simples e amplos na comunhão com a vida, mesmo entre o gelo ou entre as matas virgens ainda ocorrentes nos solos tupiniquins aqui no Brasil? Na terra das araras vermelhas, como diria Humberto Campos, Castro Alves, Basílio, não é mesmo? Ou será que elas precisam ficar com a cruz entre as mãos ou com o evangelho do lar entre as pernas? Será que algumas pessoas, como disse Cristo, no Evangelho, Novo Testamento, haverá pessoas que nunca ouviram falar do meu nome? Pessoas que os meus atos são insignificantes, mas a essência delas são relevantes mediante a plenitude e grandeza, que elas não copiam, mas elas são em Cristo, e eu em Cristo sou por elas, porque mesmo sem saber quem eu sou, e mesmo nunca ter ouvido sobre mim, elas praticam com naturalidade as minhas obras, nas suas intimidades e na vida alheia. Será que é difícil entender o que este menino, que morreu com 33 anos, tentou nos falar? Todas as práticas espirituais sobre essa terra e abaixo das nuvens são admoestadores para o nosso ego, lubrificadores e amplificadores para a nossa consciência. Xolocaína, morfina ou aspirina para a mente humana. Mas sobre elas, qualquer filosofia, inclusive a doutrina espírita, só são medicadas por amor. Agora, qual amor é este? Um amor que julga ou ajuiza? O amor de Deus ou de Mamon? O amor da inspiração para a vida ou o amor da punição, fugindo da morte? O amor que culpa ou o amor que liberta? O amor que a cura e acolhe?
ou amor que adoece e desenobrece por si só? E assim a conversa seguiu mais alguns minutos, que daí eu não vou saber falar, porque a coisa foi ficando mais profunda para mim, para essa pessoa. Mas eu posso dizer a vocês que brinquem de crianças que estão num quebra-cabeça chamada motivacional religiosa. Hoje eu sou universalista, talvez na outra vida eu venha como um evangélico ferrenho. Talvez eu já fui um pagão em vidas passadas. Talvez eu desencarne e possa ser um umbandista, um candomblecista, um budista. Agora, o que vai me dar molde inspirativo a eu ser sempre em Deus, ir por Deus, louvar a vida alheia e amar a minha existência em vida, é o meu jeito de amar. A maior caridade e o bem maior que eu posso fazer é amar. A princípio a mim mesmo, porque se eu não me amar, todas as coisas que eu fizer são cópias. Horas, cópias que fogem de uma punição, horas, cópias que buscam uma salvação. Sempre para um amanhã, em algo espiritual, ou sempre para agora, de uma falta de materialidade que me assola. Poucos seres entendem que nós já somos salvos. E poucos ainda consentem que, além de salvos, nós vencemos o tempo. Então não devemos temer a morte, porque somos eternos. Cabe a nós aprender a amar. Amar a si mesmo sem pôr condições. Aí qualquer doutrina, filosofia, inclusive a espírita, espiritualista, qualquer religiosidade, se transforma em espiritualidade sã. Além da prática copiosa, doutrinária, em receita moral, se transforma em conteúdo ético espiritual no conceito mais elevado que há. A paz por si e a paz que vos dou a qualquer um que adorar o amor pela forma única de se amar por si só. É a paz que Jesus nos dá, não é mesmo? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fica na consciência de cada um. Por isso que o Edson Rosa, não, graças a Deus, eu não tenho apego a qualquer tipo de religião, religiosismo, mas tenho muito respeito. Posso estar errado e devo estar errado. E se tiver errado tendo paz, imagino se eu estiver certo. Mas eu respeito. A cada um é dado conforme as suas obras que nutrem. Vale a pena fazer a caridade para os outros? Sempre. Como se fosse um pilates do ego e como se fosse um equalizador da consciência para maior amplitude. Mas o que vale muito mais antes da caridade que se faz para fora é a qualidade da forma de se amar que nós nutrimos por dentro. Porque quando nós nos amamos por dentro, você não precisa pensar em fazer o bem. Você já é o elixir solidário de uma forma generosa que está aqui, amando por servir, por apenas estar vivo. Este é o ensinamento do Cristo do Evangelho segundo o Espiritismo. É a forma minha de interpretar. Fora disso, homem, conheça-te mediante esse balaio de religião que tem aí, de cultos e conceitos filosóficos doutrinários, mas no fundo, do raso de cada um de nós, a paz é a plenitude de Deus. É mesmo? E o amar próprio é a maior atitude que nos leva e nos eleva à verdadeira salvação de nós mesmos. Fiquem na paz, obrigado. Este é o bem maior ao meu olhar. Tá gravado, viu, meu amigo? Minha amiga que me solicitou ontem. Obrigado.